Se tocou o alarme, é hora de Flash News aqui na BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa edição de quinta-feira, dia 3 de abril de 2025, e o Flash News está no ar para a gente poder falar aí sobre esse mercado financeiro, né, que tem tido um dia aqui no Brasil muito movimentado, com alguns contrastes entre o cenário local e o internacional. O Ibovespa tem operado hoje, desde o começo do dia, meio cambaleando, viu? Refletindo ali o nervosismo dos investidores com as novas tarifas de importação que foram anunciadas pelos Estados Unidos ontem. Ao longo da manhã, a Bolsa foi se recuperando e até está no campo positivo neste momento, puxada aí por uma entrada de capital estrangeiro e boas performances de alguns setores. O índice ali por volta das 11 da manhã, 11h30 da manhã, subia mais de 1%, passando dos 132 mil pontos. E olha, gente, isso é lucro, viu? Isso é lucro pra caramba, porque enquanto isso lá fora, o clima está sendo completamente outro. As bolsas internacionais têm estado no vermelho hoje durante o dia, especialmente nos Estados Unidos, onde os investidores reagiram bem mal ao tarifaço do governo norte-americano, com medo de impactos no comércio global. No câmbio, o dólar teve um tombo expressivo frente ao real, caiu mais de 1,6% e foi para casa dos R$ 5,60. Isso também refletiu o movimento, pessoal, dos investidores que estão buscando diversificação fora dos ativos norte-americanos. Nas commodities, o petróleo foi outro que sofreu uma forte queda, com o barril Brent e o WTI despencando mais de 6% diante desse receio global com desaceleração da economia. Agora, olhando para dentro do Ibovespa, o destaque positivo fica no setor elétrico, não é? No setor elétrico, ali com ações como Auren e Energisa, que dispararam, aproveitando a queda dos juros futuros. Por outro lado, as petroleiras sentiram o tal do baque do petróleo que eu comentei agora há pouco, né? Petrobras e Prio têm tido um dia de queda. Também teve notícia boa da Embraer, que entregou 30 aviões no primeiro trimestre, uma alta de 20% em relação ao ano passado. A Azul também foi notícia, com um aumento de capital que vai reforçar o caixa da companhia. E no campo da sustentabilidade, Petrobras e Braskem anunciaram um acordo para estudar projetos de captura e armazenamento de carbono lá na Bahia. Esse é um passo importante rumo à descarbonização industrial. E para eu falar sobre todos esses assuntos, deixa eu chamar aqui meu grande amigo Ângelo Beritardo, que é gestor da Hike Capital, que está comigo aqui nessa quinta-feira aqui. Ângelo, seja muito bem-vindo novamente ao nosso Flash News. Bom, boa tarde, Rafael. Muito obrigado. Vamos conversar nessa bagunça que está acontecendo hoje no mercado. Vamos começar. Você quer começar lá por fora ou por aqui? Você quer falar de qual bolsa primeiro? Vamos começar lá por fora? Aí já engata aqui na Bolsa Brasil. Vamos lá por fora, então. Vamos que vamos. Bom, logo após, né, a sinalização das tarifas de Donald Trump e a reação, né, das economias impactadas pela tarifa de forma mais extensa, como Europa, Japão, China e as já, né, conhecidas México e Canadá. Então a gente teve uma resposta delas agressivas, né, de que iriam ter uma retaliação e que as tarifas do Donald Trump de fato não são recíprocas, né? E o mercado já digeriu, né, esses conflitos de uma forma bastante negativa nos Estados Unidos. As bolsas lá, né, como você mencionou, e as ações chegam a despencar 10%, e bolsas, né, os principais índices do mercado acionário americano em queda ali acima de 2%, 3%. A queda na bolsa americana vem acompanhada da queda dos treasuries, né, na queda dos treasuries na ponta longa da curva, e também acompanhada da queda do dólar em relação às economias emergentes, especialmente o Brasil, né? Então, pensando em economia americana, os investidores já estão ali aumentando a probabilidade de uma recessão da economia americana, ou até mesmo de uma desaceleração no consumo, como reflexo, né, já das quedas dos treasuries, queda do dólar. Então, essa desaceleração da economia americana reflete em uma variação negativa de diversas commodities, né? Então, petróleo, minério de ferro. A gente tem visto hoje que os principais destaques negativos, né, de fato, são as ações de commodities, como Petrobras, Vale, Gerdau.
CBA, né? Então, e esses são o foco, de fato, das tarifas inicialmente estipuladas por Trump, né? A importação por parte dos Estados Unidos de aço, alumínio, fármacos, carros. Então, todo esse cenário nos Estados Unidos de desaceleração, queda dos treasuries, queda do dólar, abre espaço para a nossa política monetária aqui no Brasil se comportar de uma forma mais amena, né? De uma forma mais conservadora. Então a gente também tem visto a queda aqui na curva de juros, especialmente na ponta longa da curva. Queda do dólar favorece aqui no Brasil, né, dado que um comportamento mais benigno do dólar reduz a projeção de IPCA aqui, tanto para o ano de 2025 como para 2026, e um dólar menor, uma inflação menor, juros menores, né, aqui no Brasil, abrem espaço para ações, especialmente de empresas alavancadas, né? Então a gente já vem discutindo sobre elas ao longo dessas últimas semanas, né? Desde o começo do ano elas já estavam, né, num preço extremamente atrativo. E agora a gente tem um espaço extenso para valorização delas, né? Então a gente já tem visto ali Simpar, Grupo Ânima, Movida, né, sendo um dos principais destaques hoje na Bolsa em termos de empresas alavancadas. Outras empresas também, né, Ecorodovias, Desktop, né, essas empresas ali de transporte, telecomunicações, que são intensivas em capital, gastam bastante recurso, né, para crescer a receita, crescer os níveis de lucro. Então, essas empresas também já estão apresentando uma extensa valorização, né, desde ontem, desde a semana passada, reflexo de trabalhar aqui na economia agora com um patamar de juros menores ou até menos pessimista do que os economistas estavam esperando, né, ali no final de 2024 e começo desse ano. Então, bom, o cenário está bem divergente, né, como a gente acabou de falar, aqui no Brasil versus o exterior, e a tendência é que o Brasil se beneficie disso, né, dessas tarifas estipuladas por Trump, tanto por conta de um fluxo de capital positivo aqui para o Brasil. Então a entrada de recursos deve aumentar, a entrada de dólares deve aumentar aqui no Brasil, de moedas estrangeiras, enquanto saem de outras economias. Isso deve continuar beneficiando o real nos próximos meses, até que seja mais clara até onde o Donald Trump quer chegar com essas tarifas, né? E também como que vai ser a retaliação por parte das outras economias. Para até a gente lembrar para o pessoal de casa quais foram as taxas nessas tarifas. Por exemplo, no Brasil, de acordo com o Trump lá na lista, né, ele levou literalmente aquele famoso não está entendendo, quer que eu desenhe, ele literalmente desenhou para o pessoal entender. Ele pegou lá um quadro enorme e mostrou, olha, o Brasil hoje, de acordo com o Trump, tarifa os produtos norte-americanos em 10%, o Brasil então vai sofrer agora 10% de taxação também dos Estados Unidos. E aí você tem, por exemplo, a China, que de acordo com o Trump tarifa mais de 60%, agora os Estados Unidos vão tarifar mais de 30%. E isso vai gerar... muda bastante coisa, assim, para a galera entender, a galera que está chegando agora no mercado, tudo que é macroeconomia, qualquer pequena movimentação já mexe em bilhões de reais. A gente está falando de bilhões de dólares e tudo mais. Quando você tem um negócio desse tamanho, né, Ângelo, muda bastante o patamar do jogo que a gente está olhando, né? Foi uma virada, e uma virada muito rápida, né? A Bolsa Americana, que vinha ali acumulando ganhos, despencou, destrinchou, enquanto no Brasil também outro cenário, né? E aquilo, né? É uma mudança muito drástica que não necessariamente vai trazer benefícios para os Estados Unidos em um curto e médio período de tempo, né? Os Estados Unidos está abrindo mão de um volume de demanda assim fenomenal, né? Tanto no mercado de commodities, né? Quanto já no mercado ali com um valor agregado maior, que são o comércio de veículos, né? E aqui no Brasil você vê a mudança, né? Exato, eu ia perguntar justamente sobre o Brasil. Como é que o Brasil fica no meio disso tudo, Ângelo? Por que o nosso país está conseguindo escapar disso daí tudo? E como é que isso é bom? No fim das contas, foi até bom para a gente, para a nossa bolsa, né?
Exatamente. Se acaba reduzindo aquela projeção pessimista de uma inflação muito alta, de uma economia ainda muito aquecida, né? Lembrando, os Estados Unidos, ainda estando aquecido, prejudica também nossa inflação. Os Estados Unidos é um grande parceiro comercial, tanto do Brasil quanto do mundo todo, né? Então, uma economia americana desacelerando, você tem impactos claros disso no preço de commodities como o petróleo, né? E uma redução no preço do petróleo, caso se estenda, né? Você tem um efeito em diversos, né? Você tem um efeito muito aprofundado no resto da cadeia produtiva, né? O petróleo, ele é o preço, é referência de preço para o transporte, para o frete, né? Preço do transporte e do frete desencadeia em todo o resto do consumo. Então, a gente tem uma visão muito melhor, muito positiva para o comportamento dos juros aqui, né? Então, uma inflação menor, um juros menor, você muda todo o cenário aqui no Brasil. No entanto, claro, sempre tendo uma cautela, né? A gente ainda tem um governo que tem uma cultura de expansão, enquanto o Banco Central está com uma política contracionista, e o ano eleitoral está se aproximando, né? Que é o ano de 2026. Então, os investidores ali estão ainda atentos a uma probabilidade do Lula ser reeleito ou quem vai ser o candidato da direita, né? E como que os partidos vão se comportar, né, em 2026, em termos de reformas estruturais. Com certeza, né, vão adiar reformas estruturais em ano eleitoral e vão gastar, né, para comprar voto, né, ganhar confiança do público. Então, é um cenário Exatamente. de otimismo, mas ainda de cautela também. Exatamente. Ângelo, eu queria muito agradecer sua presença aqui no nosso Flash News, tá certo? Espero você na semana que vem. Tamo junto, eu que agradeço, Rafael. Muito obrigado aqui a oportunidade e a presença. Valeu, até mais. Obrigado, Ângelo Belitardo, gestor lá da Hack Capital, com a gente aqui no nosso Flash News desta quinta-feira. E eu queria reforçar um convite aqui para você que nos acompanha no Flash News. Às 4h30 da tarde, temos aqui o Closing, o programa em que eu apresento aqui ao vivo o fechamento do mercado financeiro aqui na BMC News. É o jornal mais divertido e informativo de toda a TV brasileira. E eu espero vocês para a gente poder falar sobre esse mercado, né? A gente está surfando aí, mesmo com essas tarifas do Trump aí lá fora. Isso ajudou muito a gente aqui no Brasil também. Você também pode seguir a BMC nas redes sociais, @bmc.news. Estamos no TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, onde você quiser. E também no portal bmcnews.com.br, onde você tem todas as notícias mais fresquinhas do mercado financeiro. Eu espero vocês 4h30 da tarde, no Closing. Até mais. Tchau, tchau!